A triste realidade de qualquer esporte é que uma hora ou outra o seu lutador favorito vai acabar tomando um pau, mesmo que ele ou ela seja uma lenda da modalidade. O tempo é ingrato e pior ainda quando estamos falando de MMA, onde o acúmulo de danos ao longo dos anos traz efeitos irreversíveis que empurram os lutadores ladeira abaixo. Tivemos vários exemplos de lutadores queridinhos dos americanos ou lendas do esporte enfrentando caras menos conhecidos e levando surras inesperadas. Em muitos desses casos nem nós imaginávamos que o espancamento seria tão grande porque temos na mente essa imagem de indestrutível das pessoas que gostamos. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 vezes que queridinhos dos americanos levaram uma surra. Número 10, Ed Alvarez vs Timofey Netyukhin. Ed Alvarez colecionou 4 cinturões em 4 eventos diferentes e decidiu deixar o UFC para assinar com o One Championship, em busca de mais um título, estreando no mesmo card que recebeu Demetrious Johnson pela primeira vez. O Alvarez já era conhecido do mercado japonês por ter competido no Dream e por ter sido campeão do UFC, só fez crescer a fama do cara no MMA depois de anos como um dos favoritos do público hardcore. Alvarez queria fazer a mesma coisa no One, chegar lá, ganhar uma boa grana e conquistar o cinturão, mas tomou um choque de realidade logo de cara. Seu primeiro adversário era Timofey Netyukhin, que competia no One há mais de 5 anos e nunca havia disputado o título, mas era famoso pelos rápidos nocautes no primeiro round. Assim como o Demetrious, o Alvarez entrou no GP de sua respectiva categoria e planejava despachar Timofey rumo ao cinturão, só que as coisas não saíram exatamente como planejado. O Alvarez caminhou pacientemente para cima de Timofey, mas começou a desacelerar depois de tomar uma bendada na cara. Netyukhin continuou conectando bombas na sua cabeça e machucou o rosto de Ed, que só ficava mais grog. A coisa estava ficando feia pro lado do veterano americano e continuou piorando até que ele simplesmente cedeu e desistiu. Timofey foi mais um lutador do One a fazer nome em cima de um ex-campeão do UFC. Número 9, Miesha Tate vs Ketlen Vieira. A ex-campeã Miesha Tate surpreendeu ao decidir voltar ao MMA depois de anos parado. Uma das primeiras estrelas do MMA feminino, chegando a ter um cartel de 12-2 quando conquistou o cinturão do Strikeforce, evento que foi fundamental para finalmente colocar as mulheres em lugar de destaque. A Miesha foi a grande rival de Ronda Rousey ao longo de sua carreira, treta que surgiu no Strikeforce e seguiu até o UFC e o TUF. A Miesha decidiu se aposentar depois de perder o cinturão do UFC para Amanda Nunes e de perder para Raquel Pennington, mas voltou 5 anos mais tarde, dizendo que estaria na melhor forma da sua vida, longe de relacionamentos tóxicos e agora competindo apenas por amor ao esporte. A Miesha nocauteou a Marion Renault em luta de retorno e foi catapultada ao top 10 da categoria, enfrentando a brasileira Ketlen Vieira. Muitos fãs não faziam ideia de quem era a Manawara, pelo menos não os fãs mais casuais americanos. O nome mais notável que a Ketlen tinha enfrentado antes disso era Cat Zingano, e essa luta tinha rolado 3 anos antes, mas os matchmakers do UFC enxergaram potencial na brasileira e casaram essa luta. Teria sido demais ver Miesha disputando o cinturão mais uma vez depois de tanto tempo, uma narrativa irada pro UFC vender, mas a Ketlen tinha outros planos. A brasileira não perdeu tempo e dominou em pé do começo ao fim, castigando feio o rosto da americana. Ketlen não conseguiu o nocaute. O comentarista Daniel Cormier disse que ela poderia ter parado Miesha se continuasse batendo com mais ímpeto, mas talvez tivesse respeitado demais a veterana. A luta foi para decisão e a Ketlen venceu depois de deixar a Tate tão machucada que poderia ter atuado como figurante do filme Kill Bill. O retorno de Miesha não teve um final digno de conto de fadas, mas ela ainda merece uma vaga no Hall da Fama do esporte. Número 8, Darren Till vs Donald Cerrone. Donald Cerrone fez 12 lutas no UFC entre 2013 e 2016 e venceu 11 delas, sendo a única derrota para Rafael dos Anjos, que disputaria o cinturão do UFC após quase 5 anos de casa. Essa derrota fez com que Cerrone decidisse tentar a sorte no meio médio, vencendo as 4 primeiras até cair diante de Jorge Masvidal por nocaute técnico. O UFC então casou uma luta entre o Cowboy e o ex-campeão Robbie Lawler, um duelo que tinha tudo para ser uma porradaria insana, e Cerrone continuou com moral apesar de ter perdido na decisão. Enquanto isso, Darren Till escalava rumo ao topo da categoria depois de construir uma carreira respeitável no Brasil. O cara era praticamente um desconhecido antes dessa luta, apesar de já ter 4 vitórias no UFC, todas elas contra caras de menos expressão em eventos pequenos de Fight Night, enquanto o Cowboy já era uma lenda do WEC e funcionário exemplar do UFC há muito tempo, lutando várias vezes por ano contra quem quer que fosse. Alguns fãs até questionaram por que o Cerrone tinha aceitado essa luta contra um jovem promissor, especialmente vindo de 2 derrotas seguidas. O Till pressionou desde o início da luta e acertou o rosto de Cerrone sem dó nem piedade, um golpe mais forte do que o outro. Uma canhota tirou Cerrone de rumo e a partir dali foi o começo do fim. Depois de acertá-lo com uma esquerda forte, o Till manteve a pressão e bateu até matar o cara como o Vesemir. Talvez não tenha sido tão extremo assim, mas foi duro demais ver um cara maneiro como o Cowboy ser nocauteado 2 vezes no mesmo ano. Ele deu a volta por cima como sempre fez e o Till deixou claro naquela noite que eventualmente disputaria um cinturão do UFC.
Número 7, Uriah Faber vs José Aldo. Ninguém disputou o cinturão do WEC mais vezes do que Uriah Faber, defendendo seu título em 5 oportunidades antes de perder para Mike Brown. O Faber ainda era o maior garoto propaganda do WEC quando foi escalado para enfrentar um jovem em ascensão chamado José Aldo, que tinha acabado de conquistar o cinturão dos penas. A luta foi marcada para o WEC 48, provavelmente o melhor card da história do WEC. O Aldo dominou todo mundo até aquele ponto sem maiores dificuldades, mas não falava inglês e era desconhecido do público americano. O Aldo precisava vencer um cara popular para ganhar ainda mais fãs, e o Faber era esse cara. O Californian Kid não era mais invicto, porém era experiente o bastante para tentar frear o ímpeto do fenomenal, mas ainda desconhecido Manauara. Aldo mostrou na luta que estava em outro patamar muito mais dinâmico e explosivo do que Faber na trocação. O americano esperava brechas para tentar contra-atacar, mas o Aldo estava insaciável, chicoteando ele com 31 chutes na perna ao longo de 5 rounds. Aldo desfilava seu Muay Thai na jaula enquanto o Faber fazia o que podia para tentar sobreviver. O Faber era guerreiro e já tinha lutado com as 2 mãos quebradas contra Matt Brown, mas não tinha o que fazer diante daqueles chutes implacáveis do brasileiro. Faber ficou mais humilhado do que Ruffy no Peter Pan, para a tristeza da Team Alpha Male. O Aldo era areia demais pro caminhãozinho dele, sua carreira deslanchou depois dessa passagem de bastão no peso pena. Número 6, Anderson Silva vs Chris Lieben. É claro que o Anderson Silva se tornou um nome conhecido no mundo todo como um dos maiores de todos os tempos, mas o Spider não era tão popular assim no começo de sua carreira no UFC. Na estreia, então, ninguém sabia quem ele era. Joe Rogan bem que avisou seus amigos para apostarem suas casas no brasileiro porque ele tinha visto o que o cara era capaz de fazer no Cage Rage, mas para os fãs do UFC, o Anderson era apenas mais um estreante qualquer enfrentando Chris Lieben, um cara adorado pelo público americano por seu estilo louco e violência bruta. O Lieben fez fama na primeira temporada do TUF e estava invicto em 5 lutas desde que estreou no UFC. O problema é que Anderson Silva estava chegando no seu auge no esporte, e o vencedor dessa luta disputaria o cinturão dos matches contra Hit Franklin, e os matchmakers do UFC sabiam do que Anderson era capaz. O Lieben caminhou para cima de forma destemida, como sempre faz, mas o Anderson andou pacientemente enquanto conectava golpes certeiros na cara do maluco, levando ele ao chão em questão de segundos. O cara de cabelo pintado ficou desorientado no chão e o Anderson fez a mesma coisa meses depois com o campeão Hit Franklin. Os fãs demoraram a abrir os olhos para o brasileiro que nocauteou e finalizou seus 10 adversários seguintes e defendeu o cinturão do UFC por 10 vezes. Número 5, Matt Hughes vs Thiago Alves. A divisão dos meio-médios do UFC teve uma penca de campeões dominantes ao longo de sua história desde os tempos de Pat Millett, que defendeu o título 4 vezes antes de Matt Hughes chegar com suas quedas imparáveis e construir um cartel impressionante de 29 vitórias e 3 derrotas. Hughes bateu Carlos Newton para tomar o trono no UFC 38, um quedão absurdo que tornou ele um lutador mega popular nos Estados Unidos. O fato de Newton ser um veterano do Pride e ter acabado de bater o ex-campeão em Pat Millett só fez com que Matt ganhasse ainda mais fãs e fosse visto como um dos melhores do planeta. Hughes perdeu o cinturão para BJ Penn, mas emplacou 6 vitórias consecutivas, incluindo uma finalização sobre Jorge St. Pierre e uma revanche com BJ Penn para elevar seu cartel para 41-4, novamente como campeão do UFC. Era difícil apontar alguém capaz de bater o cara no Ultimate, e Hughes parecia reinar absoluto na categoria, mas foi aí que o GSP ganhou sua chance pelo cinturão e derrotou o Hughes. Ele foi super humilde na derrota, o que só fez com que ele ganhasse ainda mais fãs no UFC 85, tomando o posto de Chuck Liddell na luta principal em Londres contra o jovem em ascensão Thiago Pitbull. O brasileiro já estava no UFC há 3 anos, mas ainda não tinha chegado perto de fazer um main event de pay-per-view, além de ser relativamente desconhecido se comparado a Hughes. Para piorar, o Pitbull ficou 4 quilos acima do limite da categoria na pesagem e parecia um gigante do lado do americano na hora da luta. Pitbull não teve problemas para parar as quedas de Hughes, que foi forçado a puxar para guarda, o que raramente é um bom sinal. A festa estava montada para comemorar a 50ª luta do futuro Hall da Fama do UFC, mas virou um massacre de ground and pound até que Pitbull encaixasse uma joelhada voadora animal no início do segundo round, fazendo Hughes cair como Boromir. O veterano e queridinho Hughes simplesmente levou uma surra do novato cearense. Número 4, Demetrious Johnson vs Adriano Moraes. Demetrious Johnson cresceu acompanhando lendas do esporte competindo no Japão pelo Pride e decidiu que queria arrumar a Ásia depois de perder o cinturão do UFC para Henry Cejudo. Demetrious queria dar a volta ao mundo colecionando cinturões, então ele assinou o contrato com o One Championship com uma cláusula que permitisse isso. As coisas começaram muito bem para ele, entrando no GP do peso mosca do One e vencendo 3 lutas em 2019 para poder ganhar o direito de disputar o cinturão da categoria contra Adriano Moraes. Demetrious já tinha construído sua imagem diante do público asiático e era visto como a maior contratação de todos os tempos, ganhando um GP e partindo em busca de mais um cinturão. O campeão era o brasileiro Miquinho, que dominava a categoria há anos diante dos melhores que o One tinha a oferecer. O problema é que ninguém nos Estados Unidos sabia quem era Adriano Moraes. O card foi transmitido ao vivo em uma TV americana e todo mundo por lá sintonizou só para ver a lenda do UFC conquistar mais um título em outra organização. Adriano deixou claro desde o começo que não seria uma luta fácil para Demetrious com seu excelente jogo em pé. Cada golpe disparado parecia um tiro na cara do americano,
americano, até que uma joelhada seguida de um upper levou Demetrius à lona. O miquinho continuou descendo a marreta para fechar a conta e deixar DJ ainda inconsciente no chão. Essa foi a primeira vez que Demetrius foi parado de fato em uma luta de MMA, uma cena que muitos acharam que nunca aconteceria. Número 3, BJ Penn vs Yair Rodrigues. BJ Penn demorou tempo demais para aceitar que não dava mais para ele no MMA. Só depois de perder 3 seguidas para Rory MacDonald, Nick Diaz e uma trilogia desnecessária com Frank Edgar, que o havaiano finalmente decidiu pendurar as luvas. O problema é que a aposentadoria só durou 3 anos e o BJ voltou contra o jovem promissor Yair Rodrigues. Os dois já tinham treinado na equipe Jackson em Cole John e BJ dizia estar revitalizado e com sede de vingança, depois de ouvir que Yair teria dito aos seus empresários que BJ não é nada demais, vamos lutar com esse cara, ele é um grande nome, então vamos usar ele de escada. Pra mim isso mais parece papo furado de alguém tentando convencer o BJ a voltar a lutar. Várias pessoas na academia aparentemente disseram a ele que Yair era um frouxo e que queria enfrentá-lo só porque ele era velho, e o empresário do havaiano queria porque queria empurrar ele para mais uma luta. BJ vinha treinando duro e seus técnicos disseram que ele estava na melhor forma física de sua vida depois de 3 anos longe do octógono. Penn era uma lenda do esporte, ex-campeão de várias categorias do UFC e um dos nomes mais populares da modalidade, enquanto Rodrigues ainda não havia decolado, mas Yair simplesmente partiu para cima de BJ com chutes frontais, joelhadas, chutes e socos na cabeça. Foi uma surra sem limites e o BJ nem esboçava a reação. Yair estava tão solto na luta que meteu um chute voador que levou o prodígio ao chão, nocauteando depois de exibir todo o seu arsenal de golpes em pé. O árbitro salvou a pele do havaiano antes que ficasse ainda mais feio. Número 2, Fedor Emelianenko. Todo mundo sabe que o último imperador colecionou 27 vitórias seguidas ao longo de 8 anos, a maioria delas no Pride, mas nunca fechou com o UFC depois da falência do evento japonês, fazendo 2 lutas no Affliction antes desse evento também fechar as portas. O Fedor assinou com o Strikeforce depois disso, carregando o desprestigiado cinturão do Affliction na luta contra Brett Rogers. O Strikeforce ainda estava dando seus primeiros passos como uma organização de médio porte, mas ter um cara como o Fedor atraiu os holofotes de todo mundo. A essa altura o Fedor não perdia há 10 anos, e mesmo assim a única derrota dele tinha sido por causa de um mísero corte. Fedor teve seus momentos de vulnerabilidade, é claro, mas a capacidade de superação só tornava ele uma lenda ainda maior. Sua luta seguinte seria contra Fabrício Werdum, outro veterano do Pride do UFC, mas o Fedor acabou batucando num triângulo histórico e sofrendo uma derrota que abalou o mundo do MMA. O último imperador perdeu pela primeira vez, mas não tinha sido necessariamente espancado. A luta seguinte veio contra outro azarão, o relativamente desconhecido Antônio Pezão, que esmagou o russo com ground and pound cruel no segundo round até vencer por interrupção. Fedor voltou à Rússia tempos depois para lutar no M1 Global, onde enfrentou lutadores desconhecidos ou veteranos longe do seu auge. Um deles foi o brasileiro Fábio Maldonado, outro ex-lutador do UFC que tinha certa fama no Brasil, mas nada de outro mundo, especialmente se comparado a Fedor, que àquela altura do campeonato vinha de 4 vitórias. Fedor começou bem, mas Maldonado resistiu ao sufoco inicial e mandou a lenda à lona com seu boxe. Maldonado bateu no Fedor de forma inacreditável, deixando o russo à beira da inconsciência 4 vezes. Mas o russo conseguiu sobreviver e vencer em uma das decisões mais controversas de todos os tempos. Tava claro que o Fedor era humano como qualquer outro e os sonhos de um dia vê-lo no UFC estavam praticamente enterrados. Número 1, Vanderlei Silva vs Kazushi Sakuraba. Quem sabe um pouco de história do Pride sabe que Kazushi Sakuraba foi o primeiro rei do evento. Ele chegou ao MMA vindo do mundo do pro wrestling japonês, mas era tão habilidoso para lutas de verdade que também brilhou nos rings. Sakuraba enfileirou 3 membros da família Gracie para ganhar o apelido de Caçador de Gracies. E assim ganhou várias lutas no Pride até bater de frente com um rapaz chamado Vanderlei Silva. O cachorro louco estava batendo em geral com seu estilo sangrento e recebeu um convite para disputar o cinturão do UFC no Japão, mas perdeu para Tito Ortiz. Vandy seguiu fazendo carreira no país agora pelo Pride, mas os fãs ainda não o viam como um possível campeão. Isso mudou quando ele enfrentou o Sakuraba pela primeira vez no Pride 13. Ele tinha acabado de ganhar do Dan Henderson e Guy Mezger, mas o Sakuraba ainda era um garoto propaganda do Pride. A luta só durou 98 segundos, com Vanderlei passando por cima do japonês com socos e joelhadas na cara até o árbitro salvar a vida do pobre coitado. Vanderlei havia se tornado o primeiro a vencer Sakuraba no Pride, além de Igor Vonchenchin, claro, que lutou com ele na mesma noite que Sakuraba tinha enfrentado Royce Gracie por incríveis 90 minutos. O Pride casou a revanche no Pride 17 e Sakuraba aguentou a surra pelos primeiros 10 minutos, mas uma fratura na clavícula forçou o desfecho prematuro. Vanderlei conquistou o cinturão dos médios e já era mega popular entre os fãs, mas foi só na terceira luta que realmente passou a ser visto como o rei do Japão. Vandy e Sakuraba se enfrentaram na primeira rodada do GP de 2003, 2 anos depois da primeira luta entre eles, e Vandeco enfiou a porrada mais uma vez, deixando o cara estatelado no chão. Vanderlei Silva estava embalado por 15 vitórias e 13 nocautes desde aquela luta com Tito Ortiz e passou a ser
visto como um dos melhores do mundo a partir dali. E aqui vai um salve para o Belion que escreveu essa lista. Você pode seguir o Belion no Twitter através do Belion_Plays. E um salve também para o Luke Taylor que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @cool2me_. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.